Fala pessoal, aqui é Vantuir, você está no canal Fisicatrix 4.0 e agora abordaremos o exercício sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Peço para que vá aqui em cima no card, né? E você retorne novamente à aula anterior, né? Sobre equação de Torricelli e sua dedução. Como nós fizemos passo a passo para chegar na equação de Torricelli. E a explicação sobre a equação. E também ao vídeo anterior, caso você tenha ficado com alguma dúvida, sobre definições de movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade em função do tempo, né? A função horária da velocidade em função do tempo e a função horária da posição em relação ao tempo, a sua interpretação gráfica e a dedução completa passo a passo como chegar nessas expressões. Certo, pessoal? Bem, então vamos ao exercício do movimento retilíneo uniformemente variado. Há uma questão, a questão 37 da PUC do Rio de Janeiro do ano de 2010 traz o seguinte enunciado. Um corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com uma velocidade instantânea, ou seja, naquele instante, naquele tempo em que ele atravessar a linha de chegada, de 12 metros por segundo. Lembre-se do conceito de velocidade instantânea. No instante final, qual sua aceleração constante? Bem, ora, eu extraio os dados do problema e aplico na equação. Ele me deu a distância que ele percorreu, 100 metros rasos. Me deu a velocidade final que esse cara atinge lá na chegada, 12 metros por segundo. E me deu a velocidade inicial. E você vai me perguntar, como que ele deu a velocidade inicial? Ora, o corredor, ele parte da saída, ele parte do início. Mas para ele partir e começar a correr, a velocidade inicial dele fica subentendida no problema, que é zero. Ele parte do repouso, lembre-se sempre do fisiquês. Então, aplicando a equação de Torricelli, onde velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, eu tenho 12 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes 100. Que é o deslocamento que ele percorreu. 12 ao quadrado dá 144. E eu isolo a aceleração, 2 vezes 100 dá 200. Esse 200 está multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho 144 sobre 200, que dá uma aceleração de 0,72 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que o corredor variou a cada 1 segundo a sua velocidade em 0,72 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo o corredor aumentou sua velocidade em 0,72 metros por segundo. Certo, pessoal? Essa é a aceleração. O próximo problema é da UFTM do ano de 2011, lá de Mato Grosso, né? A faculdade lá de Mato Grosso. Um motorista trafega por uma avenida reta, movimento retilíneo, e plana a 54 km por hora, velocidade inicial. Quando percebe que a luz amarela de um semáforo a 108 metros à sua frente, ou seja, ele vai percorrer uma distância de 108 metros, deslocamento, sabendo que ela ficará acesa por 6 segundos, ou seja, a luz do semáforo amarela ficará acesa 6 segundos, ele tem 6 segundos para atravessar o semáforo, para percorrer esses 108 metros. Tempo. Ele decide acelerar o veículo. Ou seja, vendo que não tem ninguém na frente no semáforo, na faixa de pedestre, ele decide acelerar o veículo. Qual será a sua velocidade final? No instante de tempo, 6 segundos, que ele atravessar o semáforo, antes da luz ficar vermelha. Bem, você tem aceleração, você tem distância, você tem velocidade inicial e você tem tempo. Aí você vai me perguntar, você não tem uma coisa muito importante no problema, que é a aceleração, para você calcular por Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. A velocidade inicial ao quadrado é 54 km por hora. Passo para o sistema internacional.
54 dividido para 3,6 dá 15. 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é de 108 metros, como foi especificado no problema. Mas eu não tenho aceleração, professor. Ou não tenho aceleração, Vantuir. Aí você utiliza a expressão da aceleração. A aceleração ela é igual à velocidade final menos a inicial sobre o tempo. A velocidade final você não tem. Menos 15, que é a inicial, dividido por 6, que é o tempo. Substitui aqui a aceleração. Por quê? Porque você resolverá esse problema da aceleração. Agora, você está em função somente da velocidade final que você quer descobrir. O restante dos termos você tem conhecidos. Então, você vai conseguir descobrir a velocidade final isolando ela. Velocidade final ao quadrado é igual a 225, né, que é o 15 ao quadrado, mais chuveirinho, 2 vezes a velocidade final, menos 2 vezes 15, que é menos 30, dividido por 6 vezes 108, certo? Velocidade final ao quadrado é igual a 225 mais 108 dividido por 6 dá 18. 18 vezes 2, 36 velocidade final. 18 vezes 30, menos 540. Agora, tudo que é velocidade final eu passo para um lado, passo tudo para o outro lado da equação e igualo a zero do outro lado. Por quê? Porque como a minha velocidade final ela está elevada ao quadrado, isso resultará numa equação de segundo grau, certo? Então, como isso resultará numa equação de segundo grau, eu consigo resolver ou por Bhaskara ou por soma e produto, certo? Então, velocidade final ao quadrado menos 36 velocidade final, estava somando de um lado, passou diminuindo no outro, mais 315. Era menos 315 do lado da equação, passou para o outro lado somando, igual a zero. Então, resolvendo ou por Bhaskara ou por soma e produto, você tem dois valores de velocidade final, que são as duas raízes da equação de segundo grau. O primeiro é 15 metros por segundo e o segundo é 21 metros por segundo. Ah, mas os dois são positivos. Como é que eu vou saber, professor? Ou como é que eu vou saber que eu tenho que escolher o 21 e não o 15? Ora, pelo sentido físico do problema. Não faz sentido ele se movimentar 15 metros, chegar lá a 15 metros por segundo, sendo que isso não tem sentido físico. Ele não consegue completar essa distância 15 metros por segundo dentro desse tempo. Ele tem que utilizar 21 metros por segundo para percorrer essa distância, certo, pessoal? Então, por isso que você optará pelo sentido físico da realidade, pela segunda raiz, 21 metros por segundo. Convertendo para quilômetros por hora, igual o problema pede, basta que multiplique por 3,6. 21 vezes 3,6 dá 75,6 km por hora. Ou seja, esse automóvel, ele chegará lá na luz amarela, lá no semáforo, antes de mudar para a luz vermelha, a uma velocidade de 75,6 km por hora. Certo, pessoal? Então a grande sacada desse problema é que você não tinha aceleração. Você teria que abrir a aceleração em função da velocidade final, substituir em Torricelli para chegar numa equação de segundo grau para resolver encontrar as possíveis raízes da velocidade final, certo? Então, esses dois problemas eles abordam conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado, certo, pessoal? Peço para que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e deixem as suas dúvidas nos comentários. Outra coisa, o próximo vídeo que nós gravaremos, os próximos assuntos, será lançamentos. Nós abordaremos queda livre, que é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, lançamento vertical para cima, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? Então, alguns conceitos, tanto do movimento retilíneo uniforme quanto do movimento retilíneo uniformemente variado, aparecerão
em lançamentos, além de conceitos de trigonometria, de referencial, como falei para vocês, né? Sentido da aceleração ser negativa para um sentido, positiva para o outro, começará a aparecer isso também. Então é importante que vocês tenham entendido a sequência até o momento, para que vocês não passem dificuldades nos próximos vídeos ou nos próximos conteúdos. Também deixo claro, nesse caso, tem dúvida em resolução de equação de segundo grau? Tem vídeos muito bons no YouTube que explicam sobre equação de segundo grau, né? Vários canais aí de matemática, busca exatas, vários canais aí no YouTube que te auxiliam nas dificuldades. Certo, pessoal? Mais uma vez você está no canal Física Trix 4.0. Obrigado pela parceria e pela atenção.